Só um completo imbecil não aceita o fato de que Chuck Berry foi um dos maiores pilares do surgimento do rock and roll no planeta. E ele faz muita falta nos dias de hoje. Presta atenção no que eu vou dizer nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, o escritor Peter Guralnick fez uma das mais inacreditáveis biografias lançadas até hoje, a respeito do Elvis Presley. É uma biografia tão minuciosa, tão detalhada e tão chocante em histórias e detalhes que o público nunca tinha tomado conhecimento, que essa biografia foi dividida em 2 volumes imensos. E o primeiro deles, a editora Belas Letras acaba de lançar. O Último Trem para Memphis. É um livro simplesmente inacreditável que mostra o que foi a vida e a carreira do Elvis nesse primeiro volume, até o momento em que ele embarca para a Alemanha, quando ele foi convocado por exército. Então, você tem detalhes incríveis da juventude do Elvis, do imenso sucesso que ele fez nos anos 50, tudo detalhado de uma maneira simplesmente inacreditável. Eu mesmo, várias histórias contadas aqui, eu não fazia a menor ideia disso. É impressionante. E você pode adquirir esse livro aqui, que também vem com um kit, com um adesivo sensacional do Elvis, marcador de página, paper toy para você montar do Elvis, tá vendo aqui, ó? Negócio incrível. Você pode adquirir esse livro com o melhor desconto da internet. Basta que você clique no link abaixo, vá para o site da editora, faça a sua compra e na hora de finalizar você coloca o seu desconto, seu cupom de desconto, que você já sabe muito bem aqui como é que funciona. Você coloca lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto. E você vai ter um desconto simplesmente espetacular, melhor da internet. E o mais legal, a editora tem um esquema de desconto progressivo. Ou seja, se você comprar o livro do Elvis, você tem um desconto incrível. Se você comprar o livro do Elvis e mais outro livro, esse desconto aumenta. E assim sucessivamente. Então, não perca essa oportunidade. É um dos livros mais inacreditáveis de todos os tempos. Último Trem para Memphis, Elvis Presley. Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, eu resolvi fazer esse vídeo porque fazia um certo tempo que eu não reouvia os álbuns do genial Chuck Berry. E eu percebi, não só ouvindo esses discos, mas isso realçou a minha sensação de que a música dele faz muita falta nos dias de hoje. Antes de eu entrar nesse assunto, evidentemente que você vai fazer a sua inscrição no canal, né? Sabe como faz. E também vai clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, em Seja Membro, para você escolher o melhor plano para que você seja sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP. Repleto de material inédito, vídeos, séries, lives exclusivas, você vai participar de debates exclusivos, você vai ter descontos incríveis dos nossos parceiros, você vai nos bastidores de shows, tem séries novas, tem aposto que você não sabe, exclusivo aqui para os nossos sócios. Então, clica aqui embaixo e escolha o seu plano, tá legal? Então, como eu disse na abertura do vídeo, é impossível você negar que o Chuck Berry foi realmente um dos principais pilares do surgimento do rock and roll. Ao lado do doidaço do Jerry Lee Lewis, do Ike Turner, exatamente o Ike Turner, o marido da Tina Turner, que batia nela, um sujeito horroroso, mas que tem uma importância fundamental na história do rock and roll. E, juntamente com os dois,
o afetadíssimo e genial Little Richard. Sem esse, vamos dizer, esse quarteto, não existiria Beatles, não existiria Rolling Stones, não existiria Elvis Presley. E vou dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, se você não entendeu muito bem por que eu incluí o nome do Ike Turner nesse quarteto, eu vou fazer um vídeo exclusivo para o nosso clube de membros VIP, contando por que o Ike Turner é uma figura fundamental no surgimento do rock and roll, e mais ainda, por que foi exatamente durante o casamento com ele que a Tina Turner gravou os discos mais espetaculares da carreira, mas isso só para os sócios do nosso clube de membros VIP, tá bom? Não esquece aqui de clicar aqui embaixo na descrição em Seja Membro. Enfim, mas o papo aqui é o Chuck Berry. Ele foi e ainda é um ícone, mesmo depois de morto. Ele é um modelo de lenda que foi criada por ele mesmo, né? A partir do início dos anos 50, numa sociedade incrivelmente racista e capitalista. Sociedade essa que sempre foi marcada pela prioridade, pela obsessão de consumo. O surgimento do Chuck Berry tinha tudo para dar errado, só que deu certo. Porque o Chuck Berry, ele podia ser tudo menos idiota. Para ele, não era motivo de desonra privilegiar amostras do seu trabalho para plateias brancas. Ganancioso como ele só, ele sabia que os brancos lhe dariam o dinheiro caso comprasse a ideia que ele propagava de miscigenação musical. Sacou? Então, assim, ao pegar ideias daquilo que o pianista dele, o genial também, Johnny Johnson, tocava de brincadeira nos shows, o Chuck Berry criou um tipo de música que dava espaço, vamos dizer assim, para o diferente naqueles tempos, que era unir o country ao blues. O country predominantemente branco ao blues predominantemente preto. E com uma linguagem muito própria e pouco familiar para aqueles tempos, o Chuck Berry conquistou a garotada com canções sensacionais. Aliás, essas músicas todas, Johnny B. Good, Roll Over Beethoven, Maybelline, Sweet Little Sixteen, Rock and Roll Music, No Particular Place to Go e muitas outras estão reunidas nessa coletânea aqui que eu julgo perfeita para servir de porta de entrada para o som do Chuck Berry, que é essa coletânea chamada The Great 28, né? A coletânea imprescindível para quem quer conhecer quem quer conhecer o maravilhoso mundo do Chuck Berry num primeiro capítulo, vamos dizer assim, que é uma coisa sensacional. E essas músicas, não raramente, elas eram recheadas de expressões de duplo sentido. Vou te dar um exemplo, cara. É impossível você não ouvir, você não dar risada, por exemplo, com uma canção como My Ding-a-Ling, tá? Que ele tocava nos shows como se fosse uma música dele, cara, mas na verdade ela foi composta por um trompetista chamado Dave Bartholomew. E tinha também aquele famoso Duck Walk, né? O Passo do Pato, que era uma coreografia que ele usava nos palcos quando ele ainda tinha físico para isso, para imitar o andar de um pato enquanto ele tocava guitarra, bicho. Um negócio inacreditável para os padrões da época. Inclusive, um dos garotos que adorava assistir o Chuck Berry veio a se tornar um modelo supremo dessa juventude branca
que amava a música e amava o Chuck Berry de uma maneira incondicional. Um garoto chamado Elvis Presley. O Chuck Berry, ele se tornou ao longo dos anos, cara, o estereótipo mais que desejável de toda uma geração de jovens músicos. Para você ter uma ideia, o Keith Richards nunca deixou de declarar, mesmo depois de ele se tornar o ícone que ele veio a ser, que tudo que ele queria na vida, cara, era ser o Chuck Berry. Eu não sei se ele mudou de ideia depois que ele produziu em 1987 o filme Hail, Hail, Rock and Roll, no qual ele teve um contato direto e muito próximo com o ídolo dele, e ele percebeu, cara, ele percebeu quem era realmente o Chuck Berry, cara. A ponto de, nos anos seguintes, o Keith Richards se referir a essa experiência como um pesadelo que ele não desejava, que ele não deseja para ninguém. Meu amigo, minha amiga, pro Keith Richards falar um negócio desse, você imagina como é que foi a experiência. Então, de maneira irresponsável para muita gente, o Chuck Berry, ele guiou a carreira dele traumatizado por calotes e ofensas de contratantes de shows, a ponto de ele, a partir de uma determinada época, ele passar a agir de uma maneira incrivelmente arrogante na hora de tratar os shows, as suas apresentações, os contratos. Inclusive, ele incluía no contrato que ele devia receber o pagamento dele em dinheiro 5 minutos antes dele entrar no palco. 5 minutos. E se houvesse o mínimo problema, ele voltava para o carro, que inclusive ele dirigia sozinho, sem motorista particular. Ele voltava para o carro e ia embora. A não ser que as condições fossem 100% aceitas. Ele era um cara turrão, insuportável, mas ele nunca mais tomou calote. Cada um dos seus discos se tornou mais que desejável na minha e na coleção de todo mundo. Tenho alguns aqui em LP, esses que eu consegui encontrar em ótimo estado, porque normalmente quando você encontra disco do Chuck Berry, tá num estado deplorável. Mas ó, vou mostrar aqui alguns para vocês, ó. Discos muito legais, cara. Esse Bill é sensacional. Esse aqui é gravado ao vivo, é inacreditável, um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos. Tem esse aqui também, que é o Rocket. Tem essa coletânea que é maravilhosa também. Mas enfim, eu tô atrás dos outros discos, né? As edições originais do Chuck Berry. E tem que estar em ótimo estado, né? Senão eu não vou adquirir. Uma hora eu consigo fechar a minha coleção. Esse é outro papo. Mas enfim, os discos se tornaram absolutamente imprescindíveis na coleção de todo mundo que via o rock and roll e ainda vê o rock and roll como algo muito maior do que a música em si. E tudo o que se refere ao gênero passa necessariamente pela vida e pela obra do Chuck Berry. Numa sociedade globalizada como a que a gente vive hoje, com relações pífias e velozes e fugazes e descartáveis, a música do Chuck Berry, ela relembra o quanto era importante se diferenciar dos adultos caretas e conservadores na maneira de falar daquela época, na maneira de se vestir e principalmente na maneira de se relacionar com os outros de uma maneira mais divertida e menos formal e menos sisuda. No esteio dessa pobreza intelectual que a gente vive hoje, o Chuck Berry, ele deveria se sentir como se fosse um ET ancião. Ele deveria se sentir como um velho raivoso
e autêntico, né? Como se fosse um autêntico e um raivoso Jedi, sabe? Cujo corpo, infelizmente, já não obedecia ao cérebro dele, né? Com a agilidade de outrora. Tanto que, inclusive, quando ele faleceu em 2017, que ele já estava sentindo isso, pouco antes, ele já tinha deixado o mundo inteiro boquiaberto, porque ele tinha lançado esse disco aqui, ó, Chuck, com 90 anos de idade. 90 anos. E aí, para piorar, as novas gerações, elas estão tão mediocrizadas, vamos dizer assim, pelo baixíssimo nível cultural e intelectual, que eu não canso de falar aqui nos meus vídeos, que eles são incapazes de, por si só, irem atrás das geniais canções do Chuck Berry para entender como é que o rock and roll foi cunhado e, principalmente, como o rock and roll acabou influenciando todos os outros gêneros musicais, sem exceções. Então, o que nos resta agora é celebrar tudo que esse cara criou. Enfim, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito de como o Chuck Berry faz falta nos dias atuais. Aqui nos comentários, conta pra mim o que você sente quando você ouve as músicas do Chuck Berry. Você tem os discos? O que você, pra você, qual foi a opinião a respeito dele? Aproveita, assista esse vídeo aqui e depois tenta entrar em contato com a música dele, aí nos streams aí qualquer. E aí depois você coloca aqui nos comentários o que você achou da música do Chuck Berry, tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal e também não esquece de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, repleto de material completamente inédito e exclusivo para quem é sócio, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. Até a próxima.